Vamos lá. Basta, um dos assuntos mais comentados recentemente é a possível taxação dos dividendos. E a gente já comentou bastante no AGF que no momento zero não muda nada, porque ele tende a ser, em substituição, uma redução das alíquotas do imposto de renda. Eventualmente o JCP vai embora. Agora, considerando que nessa estratégia vencedora, um dos vetores são os dividendos, se a gente for olhar para 15 anos mais à frente, a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, traçando um paralelo, grandes empresas como Berkshire, por exemplo, em vez de eles distribuírem os dividendos, eles recompram. Exatamente. Ele valoriza. Você não acha que, olhando daqui a 15 anos, é possível que se fazer uma certa adaptação nessa estratégia? Ou você acha que isso... Pode até ser que sim. Mas eu diria a você o seguinte, nós temos empresas do mercado que transferem o resultado do acionista para o mercado. A Suzano é uma delas, está entendendo? A Suzano, muito embora ela esteja na mesma setor de atividade da Klabin, eles têm estratégias e posturas distintas. A Klabin, até eu vou fazer uma recomendação aos senhores, o seguinte, existe um livro que eu tenho recomendado para todos. É um livro que se chama A Saga da Família Klabin-Laffer. Fantástico esse livro. Talvez o maior motivador desse livro está na última página, né? Que é um organograma da família que lá consta, acho que 400 ou 500 pessoas que vivem do dividendo. Então, o que acontece? A Klabin é uma empresa que contempla o acionista grande e contempla o pequeno também. Naquele primeiro projeto que eu tive a sensação de começar, certo? Então, é uma filosofia que não tinha razões para não ter êxito. Agora, com relação à tributação, nós já tivemos o dividendo tributado. O dividendo já foi tributado aqui em uma ocasião, isso me falha a memória, em 83 ou 85 ele deixou de ser tributado. Por quê? Porque provavelmente nos Estados Unidos e nos demais países não existe uma lei que proíbe a bitributação. Aqui nós temos uma lei que proíbe a bitributação. E tributar o dividendo é tributar duas vezes. Então, eu acredito que tributar o dividendo é uma perspectiva, ainda não é uma realidade, tá certo? E ainda porque você tem o seguinte, a Berkshire, por exemplo, no momento em que você distribui um determinado valor, não é isso? Em termos de cotas, evidentemente, você vai ter que pagar um imposto também, né? O imposto é uma maravilha pagar imposto, está entendendo? Principalmente imposto vindo do ganho de ações, porque lá você tem um palpável ganho, né? Não é que nem um comerciante que ele compra uma mercadoria, bota na prateleira, ele ganhou, mas está lá, ele não está com o recurso na mão. Nas ações não, quando você ganha, você tem o recurso. Então, eu diria o seguinte, a tributação de dividendo, ele é um desestimulante, mais um dos desestimulantes do cidadão vir colocar seus capitais aqui, está correto? Aqui, além de ele ter uma estrutura trabalhista extremamente penosa para quem quer montar uma empresa, se ele não puder direcionar seus dividendos para fora, ele vai olhar a coisa com mais cautela, tá certo? Então eu tenho a impressão que as autoridades vão ter que pesar na balança esse fato que eu estou relatando, certo? Além do que nós temos também uma lei, né, que proíbe a bitributação, correto? Então eu espero que não, mas se tributar, a gente vai perder 10%. Que eu acho que deve ser 10%, não deve ser mais. Então. Deu para... Vamos lá. Opa, um minutinho só, por favor. O que o senhor pensa sobre o setor de resseguros? É promissor? É um projeto? É um projeto que tem a sua consistência, não é isso? Tem a sua consistência, mas... por exemplo, uma empresa do setor de resseguros custa muito caro e o yield dela é um yield muito baixo, né? Então você tem outras oportunidades de mercado, muito embora o setor de atividade seja bom, né? É que como você tem uma empresa só, você não tem condições de optar, você não tem condições de
Tá entendendo? Mas o segmento é bom, não há dúvida nenhuma. Tá certo? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Juanito? Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Márcio, minha pergunta é a seguinte. Eu não vou chegar lá em fazer uma poupança 30, 40 anos, correto? Pensando nos papéis que se estão usando, Taesa, Itaúsa, Klabin. Há 10 anos atrás, a Oi era uma excelente pagadora de dividendos. Não. Ela A Oi era uma empresa que prometeu pagar bons dividendos e não cumpriu. tá, Ela não era uma excelente pagadora. desculpe. Certo? E outras ações, você falou, Banco Progresso, Também pagava um bom pagava dividendo. dividendo e faliu de uma hora para outra. Nenhum banco comprou. Era a esperança algum banco comprar, ninguém comprou. Minha pergunta é o seguinte, eu não vou chegar lá para receber dividendos, fazer uma carteira. Mas quem está começando, daqui 5, 6 anos, essas pagadoras de dividendos que vocês estão me indicando, vamos supor que elas chegam em dificuldades financeiras, dificuldades que o chinês vem invadindo todo o mercado. Vocês vão falar para sairmos do papel? Eu não acredito que, para início, a maioria dessas empresas, elas são empresas que estão numa atividade perene e elas são empresas que ostentam uma sustentabilidade, são empresas bem posicionadas. Porque você, para poder ter o quê? Você, para poder ser uma geradora de energia, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma concessão. Então não é o chinês vir aqui e tomar conta, ele precisa comprar, como comprou a CESP, certo? Como compraram a Companhia Paulista de Energia Elétrica. Então eles vão ter que investir. Para investir, eles não vão jogar o dinheiro fora, eles estão investindo, certo? Então a sensação que eu tenho é que se eles estão investindo, é porque eles vislumbram que aqui existe potencial para desenvolver esses recursos. Então eu vejo assim, até com bastante positivismo, né? Porque o cidadão que vem de fora, ele quer utilizar os nossos recursos naturais e a produção das empresas para gerar recursos e mandar recursos para sua matriz. Tá correto? Ele não vem aqui para jogar dinheiro fora, ele vem para tentar um ganho, é isso. Pelo menos eu interpreto dessa maneira. Então essas empresas que você citou, que são empresas boas, pagadoras de dividendos, e estão no setor de atividade muito bom, eu não acredito que elas tenham assim uma vida útil pequena. Eu acho que elas vão ter vida útil muito grande. E isso então ampararia um projeto a médio e longo prazo. Está correto? Vamos lá. Quem mais? Vamos lá. Um minutinho só. Você falou de duas empresas aí, você falou que você vende na Paranapanema e na Locamérica, né? Eu queria saber de você, o que você viu na Paranapanema e também na Locamérica, uma vez que agora a Toyota entrou no mesmo ramo. Como é que você está enxergando isso? Bom, quando eu vi, a Toyota não tinha se manifestado. Agora ela se manifestou, então você tem que encarar de uma forma diferente. Está correto? A questão da Locamérica, eu acabei comprando, não por uma questão de acidente, não, por uma questão de colaborar com um amigo, tá certo? Tem um amigo que ele adquiriu as ações da Locamérica porque ele tinha um arrazoado de fundamentos capazes de lastrear a tese de que a Locamérica seria potencialmente uma empresa com uma expectativa fantástica de crescimento. Eu não tinha essa visão. Mas mesmo assim, baseado na informação dele, eu acabei comprando uma posição de ações da Locamérica. E mal eu acabei de comprar essas ações, o presidente veio conversar comigo, o Luiz Fernando Porto. Então ele queria saber, né, que eu comprei as ações, ele sabe que a gente opera no mercado, enfim. E ele veio e me mostrou um arrazoado de fundamentos que foram progressivamente me convencendo
de que ele estava com razão. Ele tinha diversas plataformas que ele não pretendia desenvolver o rent-a-car, quer dizer, a alocação individual. O negócio dele era alugar frotas, certo? E tinha também informações, estatísticas que me convenceram de que realmente o cidadão brasileiro, sempre atrasado nas decisões importantes, que o cidadão brasileiro ele ia começar a raciocinar de uma forma mais lógica, fundamentado no quê? Fundamentado que comprar um carro não era tão bom negócio como você alugar um carro sempre que você necessitasse. Você ia ter muito menos despesa, muito menos custo. Eu acabei me convencendo, mas eu ainda disse para ele, eu falei, olha, Fernando, é o seguinte, mas acontece que você pode ter um potencial bom, mas você não está no meu DNA. Você paga dividendo uma vez por ano, e uma vez por ano é um dividendo que você não tem assim a possibilidade de aproveitar momentos e oportunidades de mercado, porque você fica muito tempo sem receber o dinheiro. O intervalo é muito longo. Ele falou, não, mas eu vou fazer o seguinte, a partir de agora, nós vamos começar a pagar dividendo trimestral. Eu falei, bom, então você entrou no meu DNA. Então, a partir daí, eu comecei a comprar ações da Locamérica. Então, a Locamérica, eu fui o quê? Eu fui instruído de que o potencial dela, com todas as estatísticas que a gente chegou a avaliar, e os conceitos que norteavam aqueles fundamentos, eles eram válidos. E realmente eles foram se concretizando. Naquela ocasião, a Locamérica tinha mais ou menos uns 10, 12 mil carros. É isso? Aí, progressivamente, ele foi comprando outras locadoras menores, né? Até que ela se uniu com a Unidas. E aí o papel foi a R$52. E aí eu vendi, porque ela não faz parte da minha carteira de previdência. Ela foi o quê? Ela foi o papel que eu utilizei para alavancar e botar mais dinheiro na carteira de previdência. Tá entendendo? Então é isso aí. Então a Locamérica é isso. Qual outra que você falou? Paranapanema. A Paranapanema já tem um outro discurso, tá certo? Já foi um projeto avaliado, né? A Paranapanema é exemplo de outras empresas, que mesmo não sendo uma empresa estatal, ela tinha o quê? Ela possuía o sentimento estatal sobre ela. Por quê? Porque os controladores eram os fundos de pensão mais a Caixa Econômica, certo? Então ela foi, como outras empresas, ela foi canibalizada. Acontece que nós avaliamos o quê? Nós avaliamos o setor de atividade, a potencialidade que ela teria, no caso, né, o cobre, um dos elementos que serviram de fundamento é o seguinte, estima-se que a partir do momento que haja uma produção muito mais acentuada de veículos elétricos, eles então irão compor o quê? Irão compor um peso muito maior de cobre, porque vai ter fio, vai ter isolantes, vai ter um monte de coisa, certo? Então, a gente avaliou o projeto, por quê? Porque a Paranapanema possuía bons gestores, possuía ótimos funcionários que percebia-se que eles queriam brigar pela empresa, bons supervisores e um bom produto, tá entendendo? O que ela não possuía é o quê? Ela não possuía caixa e não possuía crédito. Aí ela conseguiu o quê? Ela conseguiu, através desse projeto, conseguiu uma parceria com alguém que pudesse lhe proporcionar o pó de cobre. Então, o pó de cobre, ele é transformado numa pasta incandescente, pasta essa que se transforma num cátodo, que é uma peça de cobre, não é isso? Que depois ela é ou trefilada ou perfilada. Então, o melhor que aconteceu com a Paranapanema, no meu modo de enfocar, é que ela, o melhor que aconteceu com ela foi aquilo que não estava no projeto, que foi ela passar a ser considerada como uma empresa da iniciativa privada, livrando-se
da orientação estatal. Hoje ela é uma empresa da iniciativa privada. Então isso muda diametralmente a configuração que a gente tem sobre ela, tá certo? Inclusive a expectativa. Você acha que a Vale ainda... Uma vez você comentou que talvez a Vale pudesse ter interesse nela. A Vale já teve interesse nela. A Vale já tentou Você comprar acha uma que vez pode a voltar R$ 6,50. Mas o pessoal, Previ, Petros, não quiseram vender, porque interpretavam que na ocasião ela valia muito mais, entendeu? Mas é uma questão da oportunidade, né? Esses fundos perderam uma grande oportunidade de vender. Certo? Agora, eu não digo que sim e também não posso dizer que não. Quem sabe, provavelmente, talvez a Vale possa comprar a Paranapanema, né, para o futuro. Não é isso? Se ela já teve interesse em 2010, provavelmente em 2020 ela possa ter novamente interesse. Isso eu não saberia te falar, que aí já vai o terreno da adivinhar. Então, eu ainda não consegui chegar lá. Eu espero chegar, né? Mas não cheguei ainda. E é isso aí. Vamos lá. Quem mais? Vamos pela ordem. Ele lá atrás, você. Boa noite, tudo bem? Boa noite. No início ali da palestra, o senhor falou sobre a questão que no mercado às vezes aparecem oportunidades que te permitem alavancar o número de ações. Eu acredito que está falando de papéis aí que estão subvalorizados, vamos dizer assim. Nessa Subvalorizados, ou então com bons projetos pela frente. Bons projetos. Aí, nessa questão, o senhor falou principalmente alavancar o número de ações em bons projetos. Eu disse que você tem que adquirir uma quantidade de ações de boas empresas, de empresas que pagam dividendos. Essas empresas sobre as quais você vai produzir uma alavancagem, não significa dizer que elas fazem parte ou façam parte da sua carteira de previdência. A Locamérica, por exemplo, eu não pretendia fazer com que ela, mesmo porque também eu não ia adivinhar que de repente a Toyota vai criar mais uma empresa de locação. Quem sabe talvez a Volkswagen também o faça, a Renault também o faça, a General Motors também o faça, aí a Locamérica vai sofrer, acredito eu, sabe? É isso que essa é a minha pergunta, que o senhor olha esses projetos, você é sempre pensando numa política robusta de dividendos futura ou ainda hoje em dia talvez pensando em valorizações que possam surgir? Não, a valorização, eu já disse para você, é uma trajetória paralela. A valorização, ela é uma questão de oportunidade, ao passo que a carteira de previdência, ela é uma constante, tá certo? As pessoas interpretam uma coisa interessante. Elas acham que, mesmo sendo um papel já fidelizado, conforme eu costumo caracterizar, um papel de cativeiro. O papel de cativeiro é o seguinte, é aquele que você compra, guarda e não vende, tá certo? Ele tá cativo na sua... Então, elas se ostentam posições distintas do mercado. Se eu pegar, por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo da Klabin, ela é um universo de regularidade. Ao passo que outros papéis, que nem eu acabei de falar para você, a Locamérica estava R$2,80 quando eu comprei, eu vendia R$52. A Unipar estava 25 centavos, foi a 50 e poucos reais. A Suzano, ela foi um bom negócio a comprar a R$4 quando ela abortou um dos seus projetos e chamou uma subscrição, ela chegou a bater R$55. É isso. E ela tem ainda um potencial extraordinário. Porque agora que ela incorporou as ações da Fibria, as ações da Fibria custavam R$70. Então eu acredito que talvez, né, eu não sou futurólogo, mas eu acredito que talvez elas possam voltar para esse preço. É isso? Porque ela tem potencial para isso. Entendeu? Isso não significa dizer que eu estou dando uma dica que vai subir. Não, ela tem potencial. Tá certo? Eu vou acabar quebrando, sabe? Vou botar mais para trás aqui. Então é isso aí que eu falei para você. Depende de como você faz um enfoque. A ação que você tem como carteira previdenciária, normalmente e sistematicamente elas são ações que
que não se movimentam muito, que não oscilam muito. Elas oscilam, mas não tanto quanto as demais que têm assim, um caráter especulativo muito mais intenso. Tá ok? Quem mais levantou para? Vamos lá. Fala aí. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, agradecer ao trio pelo curso. Foi divisor assim, de algo, pelo menos para mim, nessa trajetória de investidor. Mas a minha pergunta é mais em relação a setores perenes diante dos ciclos de mercado. A gente sabe que a gente tem momentos de crise e momentos de investimento. Isso é normal da economia. Como que a gente se posiciona enquanto um investidor novo? Tem aquele capital que a gente vai deixar para uma oportunidade, né? Mas ao mesmo tempo tem aquele projeto de comprar com uma certa regularidade as suas ações. Como é que funciona com todos esses sinais do mercado externo? A gente aumenta esse capital de oportunidade ou a gente continua, independentemente do que está sendo falado no mercado, que não, vai vir uma crise, vai vir uma crise? Bom, eu acho que tudo vai de você formatar a trajetória que você quer perseguir no mercado. Certo? Não são todos, pelo menos eu diria até a minoria que tenta, ou pelo menos tentava, formatar uma carteira de renda mensal ou de previdência. A maioria interpretava que a posição do mercado era comprar na baixa e vender na alta. Certo? Então, o que acontece na maioria das vezes? O cidadão ele fica esperando cair tanto que ele acaba não comprando na baixa. E ele espera subir tanto que ele acaba também não vendendo na alta. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo aí de que você precisa vender enquanto tem a liquidez, né, enquanto você tem o resultado. Entendeu? Às vezes você querer vender num bico, num suposto bico, você acaba perdendo a oportunidade. Eu acho que vai de você desenvolver o foco que você quer aplicar no mercado, o que você quer desenvolver no mercado. Para isso, é muito importante que você procure o profissional correto, tá certo? É claro, é natural que as pessoas que se atrevem ou se projetam investir no segmento de ações, que eles não têm uma capacidade, uma erudição tal de já ir desvendando oportunidades, não é isso? É claro que ele tem que se aproximar de um profissional que tenha essa cultura, que tenha um enriquecimento desses fundamentos. Então você tem que eleger o que você quer fazer. Então, dependendo daquilo que você queira fazer, você vai ter que procurar um profissional. Se você quiser especular, você vai ter que procurar um cidadão que tenha essa generosidade sobre o mercado. Se você quiser investir, você vai ter que procurar um outro profissional. Agora, eu diria o seguinte, lamentavelmente, o brasileiro, ele foi, de alguma maneira, seduzido, induzido e conduzido a praticar agiotagem, tá certo? No Brasil, nós tivemos um período muito longo, não é isso? Onde você era sistematicamente convocado a aplicar a poupança. Então, tinha um cidadão bem apessoado, cabelinho branco, né, atrás de uma mesa, que falava, vem para a poupança. Então, ele tentou convencer muita gente a ir para a poupança. Por quê? Porque nós tivemos períodos infelizes onde a inflação foi muito alta. E o cidadão acabou se acostumando, que talvez aquilo fosse perdurar para sempre. Está correto? Então, ele deixou de aplicar as ações, deixou de aplicar na renda variável, deixou de aplicar na geração de riqueza e se contentou simplesmente com uma remuneração que, na realidade, ela nunca esteve assim a par daquilo que efetivamente foi a inflação. Nós sempre fomos assim, contemplados com remunerações sempre abaixo da inflação. Isso acontece até hoje, na minha opinião, tá certo? Eu duvido que algum dos senhores aqui tenham, na sua trajetória, a expectativa de uma inflação de 3, 4%. Eu acho que 3, 4% é só o presidente da República, porque ele não gasta nada. Então a inflação dele é 3, 4%. Mas a nossa não é 3, 4%. Com certeza é muito mais. Tá certo? Então você tem que eleger aquilo que você
que você vai para o mercado. Tá correto? Vamos lá. Vai, só fala um pouquinho mais. Opa, cadê? Vou acabar de destruir isso. Barsi, sou aluno do AGF também. Pois não. Aproveito para agradecer pela oportunidade que o professor está compartilhando com a gente, o pessoal dos leitores também do curso aí, agradecer eles. Eu queria saber do senhor como o senhor enxerga atualmente o cenário da B3. Com a Selic hoje em dia em patamares mais baixos, né, a tendência seria o pessoal começar a migrar mais para o investimento em renda variável. Por quê? Você quis dizer a B3 em que sentido? Mercado ou a Bolsa? A B3 é a Bolsa, são ações da Bolsa. Isso, a Bolsa. A tendência do pessoal migrar para a renda variável, o senhor acredita que ela tem esse potencial de crescer ao longo do tempo? Qual é a sua visão nessa parte? Olha, eu acho que se você for considerar a B3 como uma empresa de capital aberto, eu vejo com alguma preocupação quem tem ações da B3. Porque a B3 acabou se constituindo num monopólio que ostenta privilégios odiosos. E esses privilégios odiosos, eles podem perfeitamente perder esse caráter de religiosidade deles, está entendendo? Essa magnitude. Eu vou dar um exemplo de um privilégio odioso da Bolsa. Os senhores sabem perfeitamente que a Bolsa, através da Bolsa e da CVM, é permitido o cidadão alugar uma ação e vender uma ação. Correto? Agora, se você for examinar a questão da nossa legislação, ela contempla o seguinte: se você alugar uma casa e você vender, você praticou um ato de estelionato, certo? Você não pode alugar uma casa e vender, certo? Se você alocar um veículo e você vender, você está praticando um ato de estelionato. Então você não pode alugar um veículo e vender. Se você alugar um equipamento agrícola, você não pode vender. Se você alugar um equipamento qualquer industrial, você não pode vender. Mas uma ação que é um ativo, você pode vender. Então, isso é um privilégio odioso. Por quê? Por que você pode vender uma ação alugando e você não pode vender uma casa? Né? Então, isso é um privilégio odioso, porque a Bolsa garante esta, na minha opinião, ilegalidade. Então, isso é uma coisa que tem de alguma forma, um dia alguém chegar e falar: não, isso não pode. Então, nós temos o quê? Nós temos um mercado que não suporta, o mercado não tem um contingente de investidores que possa suportar um fluxo de pressão tão forte como é a pressão ocasionada pelas locações. O senhor acredita que ela tem potencial de crescimento ao longo prazo, com esse cenário de... Não, eu acho que se por acaso terminar, eu não acredito que termine, mas se diminuírem os privilégios odiosos, a Bolsa, como instituição, tende a ter resultados menores, minha opinião. E eu vou brigar por isso. Está entendendo? Porque nós ostentamos a condição de termos uma Bolsa rica e um mercado pobre. O que nós deveríamos ter era um mercado rico e uma Bolsa pobre. Ok?